vamos lá, vamos entender aqui então o que é a análise comportamental DISC, né? Muitas pessoas às vezes ficam na dúvida de, mas o que é de fato o DISC? O que o DISC faz? Como que isso aí pode me ajudar no dia a dia? E grande parte acaba tendo uma visão muito superficial, de ter uma visão, às vezes de 10% do que a ferramenta DISC ou da análise comportamental faz, que é usar disso no contexto de recrutamento de pessoas. Eu vou falar disso um pouco mais adiante. Mas vamos entender lá, então, por que do DISC, né? Onde que nasceu a metodologia DISC? E por que também ela é uma das metodologias mais utilizadas hoje nas empresas? O DISC nasceu no começo dos anos 1900 por um pesquisador chamado William Martinson. William Martinson, ele foi o propositor da metodologia DISC, é um cara que estudou muito sobre análise comportamental. Ele era um professor na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, ou seja, o DISC nasceu dentro da academia, dentro do contexto universitário, e essa é uma das perguntas que muitos se fazem, mas será que o DISC é uma metodologia segura? Será que o DISC é uma metodologia que tem ciência por trás ou tem só tecnologia, né? Isso é uma insegurança que, às vezes, algumas pessoas ainda têm por não conhecer profundamente a metodologia. Então, o que eu trago para vocês a metodologia DISC, ela nasceu dentro do meio universitário, dentro do meio acadêmico. O pesquisador chamado William Martinson, na época, por volta dos anos 1918, ele fez a proposição da metodologia e escreveu um livro chamado As Emoções das Pessoas Normais. Eu não consigo detalhar toda a história aqui, porque tem mais elementos que eu falo mais dentro da formação, né? Mas, de uma forma rápida e superficial, o DISC nasceu dentro da academia, nasceu como sendo uma metodologia de estudo dos comportamentos observáveis, ou seja, daquilo que é possível de eu observar no comportamento das pessoas. E trouxe uma classificação de 4 padrões comportamentais, ou seja, o DISC trouxe a classificação do perfil D de dominância, I de influência, o S de stability, né, de estabilidade no inglês, e o C de conformidade. No produto, na ferramenta Profiler, que é uma ferramenta DISC que nós usamos no Brasil, esses perfis eles foram traduzidos para perfil executor, comunicador, planejador e analista, que é uma nomenclatura mais adequada à realidade do brasileiro, à realidade latina. É uma linguagem, um vocabulário emocional que conversa mais com a nossa cultura. Então, esses 4 padrões, esses 4 perfis comportamentais foram os que foram definidos por William Martinson dentro da metodologia DISC. E se a gente olha o passado da metodologia, houveram pelo menos 4, 5 outros pesquisadores ao longo dos últimos 2.200 anos, mais ou menos, que também estudaram padrões comportamentais, porém deram nomes diferentes para suas teorias comportamentais, né? O DISC acabou sendo uma metodologia que fixou mais esse acrônimo, né, dessas 4 letras, até por conta da cientificidade que tem por trás desses estudos. Então, aí, passado algum tempo, o DISC se tornou uma tecnologia, né? Essa metodologia acabou que houveram empresas que criaram relatórios em cima do DISC e começaram a apresentar relatórios de análise comportamental, tá? Então, o objetivo da análise comportamental, o objetivo desse tipo de análise é entender, analisar, se relacionar e também desenvolver perfis comportamentais. Ou seja, é eu ter um profundo entendimento sobre os padrões comportamentais das pessoas. E quando eu falo padrões comportamentais,
tudo aquilo que eu consigo observar nas pessoas, tudo aquilo que eu consigo identificar, perceber e analisar, é o jeitão de funcionar dessas pessoas. Então, eu começo a entender com profundidade como as pessoas funcionam, como que elas se relacionam no dia a dia, como que essas pessoas lideram, como que elas lidam com tarefas, como que elas precisam ser motivadas, geridas e assim por diante. A análise comportamental, ela descortina essa realidade para nós. Você passa a olhar para as pessoas de uma forma muito diferente, porque você passa a ter um entendimento muito mais profundo de como cada pessoa funciona. É até comum os alunos que saem da formação começar a observar as pessoas em volta. Ah, fulano tem esse perfil, tal pessoa tem esse perfil, ah, minha esposa, meu marido. E acaba que a gente começa aqui, né, no começo dos estudos, a gente começa a realmente começar a querer praticar com todo mundo que está em volta, né?